Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, os versículos 9 ao 11. Acredito que todos já encontraram. Amém? Nos diz assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Santíssimo Deus, mais uma vez nós queremos te rogar, pedir a tua bênção sobre nós, sobre os nossos corações, ó Deus, quebrantados, contritos, diante da tua presença, da manifestação da tua bondade sobre nós, do teu Espírito, que clama em nosso interior, Abba Pai. Que de fato nessa noite, ó Deus, o Senhor possa quebrar os nossos corações e colocar, ó Deus, os nossos corações na cruz de Cristo, na sua ressurreição, na sua ascensão, pela fé, pela união, pelas bênçãos que nós temos através dessa união salvífica. Que o Senhor não nos abandone nessa noite, mas que possamos trilhar o teu caminho, ó Deus, segundo as Escrituras, segundo a exposição, ó Deus, dos teus desígnios, dos teus decretos sendo concretizados na história, pela determinação do teu amor em nossas vidas, ó Deus, nós te pedimos nessa noite ser favorável a nós, que o Senhor possa de fato nos abençoar de maneira especial. Que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, que o Senhor estremeça os nossos corações, ao ponto, ó Deus, de nós nos humilharmos aos teus pés, de sabermos, ó Deus, que não existe outro Senhor nos céus e na terra além de ti. Que de fato, Jesus Cristo, o Senhor possa interceder por nós nesse momento, ao Pai que está nos céus, e que Ele possa ouvir a sua intercessão, Senhor Jesus, para que de fato possamos ser abençoados nessa noite. Através da tua palavra que é viva, que é eficaz, que o Senhor tem inspirado, ó Deus, soprado por ti, ajuda-nos, ó Deus, nessa noite, para ouvirmos a tua voz. É isso que nós te pedimos e também te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois de uma breve introdução, que são os 2 primeiros versículos, ou a saudação propriamente dita, como nós conhecemos, o autor, Paulo e Timóteo, os destinatários, que é a igreja de Filipos, a partir do versículo 3 até o versículo 11, nós temos a ação de graça do apóstolo Paulo. E essa ação de graça é dividida basicamente de 2 formas. Em primeiro lugar, nós temos o apóstolo Paulo abrindo essa abertura de ação de graças com gratidão em seu coração. Paulo está alegre e feliz por esta igreja, pela perseverança, pelo progresso do evangelho desses irmãos. O ponto de ele escrever Filipenses é justamente porque esses irmãos estavam perseverando e porque também eles estavam ajudando o apóstolo Paulo nas finanças, e Paulo ele escreve essa carta como uma forma de agradecer as ofertas que ele estava recebendo, como nós vemos aqui no versículo 5, pela vossa cooperação no evangelho. A palavra cooperação é koinonia, ou seja, esses irmãos estavam perseverando não somente na mutualidade, no amor, mas também na perseverança, na cooperação no evangelho, no que tange às finanças, a comunhão dos nossos bens, desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, era de costume, nas cartas iniciais sempre do apóstolo Paulo, ele se expressar dessa maneira, ele agradecer a Deus, ser grato ao Senhor pela igreja, e também ele orava ao Senhor para que Deus fizesse algumas coisas segundo o desejo do seu coração. E quando nós chegamos nos versículos 10 ao 11, nós temos algumas coisas importantes que nós precisamos ter em mente quando nós formos observar a exposição propriamente dita. Em primeiro lugar,
nesta sessão de abertura, nós temos uma explosão de alegria e afeto. A ação de graças de Paulo a Deus, as suas palavras à igreja de Filipos são calorosas. Paulo nos ensina que todos nós devemos expressar nossas palavras a Deus, à igreja de Cristo, com paixão. E Paulo nos ensina isso logo no versículo 9, quando ele esboça essa oração, mas é uma oração, meus irmãos, não somente intelectual. É uma oração que vem do profundo do seu ser pelos nossos relacionamentos cristocêntricos. As suas palavras a Deus, a igreja de Cristo, é algo, meus irmãos, particular. É algo íntimo para explicar os seus afetos. Porque é algo profundamente grandioso quando nós estamos reunidos uns com os outros, quando nós estamos engrandecendo o nosso Deus. Não é algo simplesmente do nosso louvor, mas é uma congregação reunida pelo sangue de Jesus Cristo. E quando nós louvamos ou nós estamos orando uns com os outros, deve haver um afeto profundo em nosso coração. Algo particular. Uma paixão deve fluir das nossas orações. Nós não somente devemos orar de maneira mecânica, mas nós devemos orar de maneira apaixonante. De maneira que, de fato, possamos expressar o nosso amor, o nosso desejo para que a igreja de Cristo seja abençoada. Então, Paulo nos ensina, em primeiro lugar, esta verdade. Eu acredito que é um pressuposto aqui, o espírito da oração de Paulo. É uma oração particular, profunda. Paulo explica os seus afetos. Não era algo somente da boca para fora, mas o que Paulo está externalizando aqui para nós é o que ele desejava, era o que ele ansiava pela igreja. E da mesma forma deve ser as nossas orações. A segunda coisa que nós aprendemos com esta oração é que Paulo, ele mostra que a paixão por Deus está ligado ao conhecimento. Nós temos vários versículos nas Escrituras, no Novo Testamento, que esboçam essa verdade. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, onde nós devemos renovar a nossa mente a cada dia, segundo o entendimento do Senhor, para experimentarmos a boa, perfeita vontade de Deus. O capítulo 4, por exemplo, da própria Epístola aos Filipenses, versículo 9, nos diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, em Filipenses, capítulo 1, ao falar sobre as suas emoções, atreladas às suas orações, os seus sentimentos, Paulo ora por um tipo de amor que cresce em discernimento, que aprova aquilo que é excelente, ou seja, nós precisamos viver a nossa vida, a vida de oração com sabedoria. Sendo informado pela palavra, devemos amar a Deus com o coração, mas também com a mente. Porque as nossas emoções não devem estar perdidas no puro emocionalismo, mas em compreensão bíblica. Paulo, ele vai afirmar isso aqui de maneira profunda, que o crente deve ser biblicamente informado, mas também profundamente afetuoso. Nós devemos atrelar as nossas emoções ao conhecimento de Deus. Da mesma forma que eu cresço em minha emoção, em meus afetos, da mesma forma isso deve estar em crescimento à vontade do Senhor. Portanto, meus irmãos, uma das primeiras coisas que nós aprendemos sobre essas marcas da maturidade, nós estamos nessa temática, como os irmãos sabem, a petição da maturidade. Eu acredito que a primeira coisa que nós devemos entender, ou uma das marcas importantes que nós devemos atrelar ao nosso coração, é o equilíbrio. O equilíbrio entre essa dupla necessidade. Há uma dupla necessidade em nosso crescimento espiritual, ou em nossa maturidade cristã. A dupla necessidade é esta. Nós devemos ser afetuosos, mas também devemos ter conhecimento. Essas duas coisas precisam estar juntas em nossa maturidade cristã ou em nosso crescimento espiritual. E diante disso, nós temos uma mensagem central nesses versículos. O apóstolo Paulo, acredito que nos ensina essas verdades nessa mensagem central.
A mensagem central do apóstolo Paulo é que ele intercede por seus irmãos no Evangelho, expressando o seu desejo de que cresçam cada vez mais em amor, discernimento e frutos para que Deus seja glorificado. Paulo expressa o seu desejo para que esses irmãos cresçam cada vez mais em amor, discernimento e frutos para que Deus seja glorificado. E diante disso, à vista disso, nós temos 3 coisas que nós aprendemos aqui, esses versículos 9 ao 11. A primeira coisa é a petição da maturidade, como os irmãos viram aí nas redes sociais, que foi colocado para os irmãos. O versículo 9 esboça essa verdade. Nós temos uma petição de crescimento espiritual. Os versículos 10 ao 11, nós temos os propósitos desse crescimento, ou os propósitos da maturidade. E o finalzinho do versículo, para a glória e louvor de Deus, nós temos o louvor da maturidade. Então, 3 coisas: a petição, os propósitos e o louvor da maturidade. Eu acredito que por causa do tempo, nós iremos ficar somente no versículo 9, a petição da maturidade. Quem sabe, próxima oportunidade, nós possamos continuar sobre os propósitos ou louvor da maturidade. Mas eu acredito que, se entendermos bem o versículo 9, o ponto de partida da petição da maturidade, nós estaremos tendo um propósito magnífico e também estaremos louvando a Deus da forma como Ele assim almeja ou deseja. Portanto, o versículo 9, a petição da maturidade. Veja o versículo 9: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Então perceba que no versículo 9, como eu falei, nós temos uma petição básica. A petição básica de Paulo é que esses irmãos devem crescer em amor. Um amor que é instruído pelo conhecimento e pelo discernimento. Paulo nos diz que esse amor deve aumentar, é a tradução que foi colocada aqui. Mas também nós poderíamos traduzir como transbordar. Paulo está dizendo: o amor do crente, o amor que está em nós através de Cristo Jesus, esse amor deve aumentar, ou seja, ele deve transbordar. Ele não fica somente nas 4 paredes, mas aonde quer que nós tocamos, o amor de Deus está junto de nós. O amor de Deus toca, porque é um amor que transborda, é um amor que cresce. Não é um amor que fica somente no culto do domingo, mas é um amor que está na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e sucessivamente. Até o dia de Cristo, até a volta de Cristo, esse amor deve aumentar ao ponto de se encontrar com Jesus quando ele voltar. Deve crescer, deve transbordar. Então, para Paulo, o amor deve estar crescendo constantemente, ou seja, o amor do crente não é estático. Não é estático, não é parado, mas é um amor envolvente, é um amor afetuoso, é um amor participativo, é um amor fervoroso, é um amor que de fato busca aquilo que Deus almeja. Então, embora o amor já esteja presente em nós vimos isso no versículo 5, porque esses irmãos estavam cooperando no Evangelho. A prova de que esse amor estava entre eles é que eles estavam cooperando no Evangelho. Mas, meus irmãos, há algo além disso. Este amor, o amor do crente, o amor que Jesus colocou em seu coração, deve aumentar. 1 Tessalonicenses, observe, um texto muito importante, que nos explica isso de maneira mais significativa. Capítulo 4, o versículo 9 e o versículo 11. 1 Tessalonicenses, nós temos um capítulo exortativo, prático. Os versículos 1 a 8 é o crescimento do crente na vida sexual. E no versículo 9 ao 11 nós temos o crescimento do crente no amor fraternal. O verso 9 nos diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva,
porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Ou seja, vocês devem progredir, vocês devem continuar. Paulo reconhecia o amor presente e genuíno naqueles irmãos, mas não se contentava com o estado atual. Para Paulo, o amor deve ser abundante, visível, sacrificial. O próprio João, em 1 João capítulo 3, versículo 18, nos diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É um amor que de fato está atrelado ao sacrifício de Jesus, à abundância do amor de Deus, aquilo que é visível, aquilo que é real, aquilo que de fato, meus irmãos, marcou os nossos corações quando nós conhecemos a Jesus Cristo na cruz do Calvário. O amor de Deus invadiu, nos conquistou, a tal ponto que nós também queremos amar assim como Ele amou. Assim sois meus discípulos, quando vocês fazem aquilo que eu faço. É esse o amor que deve estar em nosso coração, mas que deve ser abundante, deve crescer, deve a cada dia aumentar, ou seja, transbordar em nossos relacionamentos. E diante disso nós temos 4 características particulares desse amor. 4 características. A primeira característica é o objeto do amor. Qual é o objeto do amor nessa passagem? Paulo ele não especifica quem deve receber esse amor. Ele apenas ora e afirma que o amor de vocês aumente mais e mais, ou seja, transborde. Mas há uma pergunta que nós devemos fazer nesse texto. Aumentar para onde? Para onde o meu amor deve aumentar? Para onde o meu amor deve ser direcionado? Paulo, acredito, provavelmente tem em vista aqui, nesse transbordamento do amor, o amor uns aos outros. Uns aos outros. E nós temos 3 pistas aqui no texto para acreditarmos no amor uns aos outros, nesse transbordamento do amor de Paulo nesta oração. Em primeiro lugar, é o próprio contexto imediato. O versículo 5, como nós podemos observar, veja, Filipenses capítulo 5, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, Paulo está relacionando a comunhão de uns com os outros no Evangelho, veja, um relacionamento recíproco. O versículo 7 também nós temos esse relacionamento. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então, tudo indica que esse amor uns com os outros é a comunhão, o crescimento em nossos relacionamentos quando nós estamos convivendo em relacionamento. Em segundo lugar, ou a segunda pista, é essa afeição. Versículo 4, quando o apóstolo Paulo nos diz, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós. Veja a expressão vós em todas as minhas orações. O versículo 7 nós já lemos, mais uma vez, a expressão vós, vos trago no coração. E o versículo 7, quando ele diz, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós. Então esses conectivos, aqui no versículo 4, vós, versículo 5, vossa, versículo 7, vós, vos trago no coração, sois participantes, vós na terna misericórdia de Cristo Jesus, indica, quando Paulo começa a fazer essa oração, que esse transbordamento de amor, ou esse amor que aumenta mais e mais, é o amor uns com os outros. E em terceiro lugar, a própria epístola trata de questões de unidade, rivalidade, ambições,
ou lutas internas na congregação. Então, por conta dessas 3 pistas, quando o apóstolo Paulo fala sobre esse amor que deve aumentar mais e mais, ele está relacionando o objeto, que é o amor uns aos outros. Então, se nós estivermos certos nessa interpretação, Paulo está reforçando o chamado horizontal. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o chamado vertical. Cristo nos amou sendo ainda nós inimigos. Cristo nos conquistou na cruz do Calvário, mas também há um chamado horizontal. Já que Cristo me conquistou, já que o amor de Cristo invadiu meu coração, agora também esse amor deve relacionar-se com a igreja, com os cânticos, com as ofertas, em como eu ajo com o meu patrão, em como eu ajo com a minha esposa, em como eu ajo com os meus filhos. Esse amor também deve tocar em nossos relacionamentos. Não somente um toque de cima para baixo, mas um toque horizontal. Um toque que de fato possamos envolver-se nesse amor abundante, visível. Então, meus irmãos, eu denomino esse transbordamento aqui do chamado horizontal. O chamado horizontal, ele anda junto com esse chamado vertical. Quanto mais nós amamos a Cristo, mais nós devemos amar os nossos irmãos. Quanto mais eu anseio pelo desejo de Deus, por Deus me abençoar, mais eu anseio em abençoar a igreja. Mais eu anseio em estar com a igreja, mais eu anseio em cultuar com a igreja, mais eu anseio em ser exortado pela igreja, mais eu anseio em ser instruído pela igreja. Sabe por quê? Porque eu tenho um chamado vertical e também tenho um chamado horizontal. Em João capítulo 13, versículos 34 e 35 nos diz: novo mandamento vos dou. Jesus falando sobre esse novo mandamento que é o chamado sacrificial. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. E Jesus finaliza: se tiverdes amor uns aos outros. Então, como eu sei que sou um discípulo de Cristo? Quando eu faço aquilo que Jesus fez. Jesus nos amou e nós também devemos amar os nossos irmãos. Assim como sois meus discípulos. Assim como, exemplo, mas sois meus discípulos. Se exemplificarmos o amor de Jesus verdadeiramente, há uma identidade entre nós. A identidade é discípulos de Cristo, discípulos do Mestre, discípulos do Salvador, discípulos daquele que venceu a morte, discípulos daquele que está à direita de Deus, intercedendo por nós e voltará para buscar a sua igreja. Esses sois os meus discípulos, aqueles que me amam, mas aqueles que praticam esse amor uns com os outros. Um texto muito importante, meus irmãos, é 1 João, observe. Essas marcas sendo colocadas diante de nós, esse amor prático, esse amor que transborda, esse amor que cresce a cada dia. Nós devemos crescer na medida do nosso conhecimento, mas também nesse amor prático. 1 João capítulo 3, versículo 14. Veja só. 1 João capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos. Veja, há um já aqui. Há algo real em nossas vidas. Nós sabemos que já os crentes verdadeiros já passaram da morte para a vida. Mas veja só porque eles passaram da morte para a vida. Há um já aqui presente, mas prático. Não somente um conceito de que eu fui salvo, mas quem é salvo pratica algumas coisas, exemplifica algumas coisas na sua vida, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece
na morte. Morte aqui é condenação. Condenação. Então, se estivermos odiando os nossos irmãos, estaremos exemplificando o contraste. O contraste é aqueles que vivem uma vida condenável, uma vida que o amor de Deus não os conquistou. Porque se o amor de Deus tiver nos conquistado, nós não estamos mais na morte, nós estamos na vida. E a vida é prática. A vida para João é uma vida que de fato exemplifica aquilo que de fato é verdadeiro em nossos corações. Então, uma das marcas essenciais para sabermos como está ou como anda a nossa maturidade é como está o nosso amor. Não somente o nosso amor por Deus, mas o nosso amor uns com os outros. Quando nós estamos nos relacionando, quando nós estamos, de fato, meus irmãos, cultuando ao Senhor de maneira presente. Então, o objeto do amor para Paulo nessa passagem é esse relacionamento, uns com os outros, em crescimento. Mas a segunda característica é a fonte do amor. A fonte do amor. De onde nós tiramos o poder, a força para amar as pessoas. Porque muitas vezes não é fácil nós amarmos os nossos inimigos. Essa é a característica distintiva do amor do crente. Ele ama até os seus inimigos, ele ora por aqueles que o perseguem. É uma característica distintiva, mas muitas vezes nessa maturidade ou nesse crescimento, por nós estarmos estáticos, parados, nós temos dificuldades em nossos relacionamentos. E como nós podemos ajustar essa questão de nós estarmos parados muitas vezes no amor? A fonte é Cristo Jesus. Veja o versículo 11, no capítulo 1 de Filipenses, volte para o texto. Filipenses capítulo 1, versículo 11 nos diz: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Jesus Cristo. Perceba que Paulo já tinha tocado nisso no versículo 8, quando ele fala na terna misericórdia de Cristo Jesus. O próprio Paulo, mais à frente, vai falar que Cristo fornece o exemplo para o amor. O hino cristológico, no capítulo 2, Cristo, ele foi até a cruz. Ele obedeceu até a cruz. Ele foi maldito por nós. Ele exemplificou esse amor. Então, para Paulo, a fonte do amor é Cristo Jesus. Quanto mais você insiste no amor de Cristo, mais amoroso você se torna. Há um investimento celestial. Há um investimento que todos nós devemos fazer. É nós investirmos no amor de Cristo. Estarmos em um relacionamento profundo, afetuoso, uma comunhão sincera. Uma comunhão, meus irmãos, que busca verdadeiramente aquilo que é de Deus. Veja 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Sobre esse amor, sobre essa fonte. Capítulo 5, versículos 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. O amor de Cristo. Veja só o amor de Cristo. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então perceba que logo no início o apóstolo Paulo nos disse que o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra aqui, constrange, significa, meus irmãos, direcionar, impulsionar. O amor de Cristo nos impulsiona.
O amor de Cristo nos direciona, ou seja, o amor de Cristo nos controla, nos mantém dentro de certos limites. A cruz de Cristo liberta o crente para um modo de vida totalmente diferente. É a nossa fonte. É o nosso sustentáculo. É o amor controlador. É um amor celestial. É um amor diferente. Aquele que está na fonte do amor de Cristo, ele não anda de maneira descontrolada em seus próprios prazeres, mas o seu amor é direcionado para as coisas de Deus. É por isso que Paulo nos diz, o amor de Cristo nos constrange. Constrange os nossos desejos, os nossos relacionamentos uns com os outros, ao ponto de nos capacitar para amar os nossos irmãos de maneira saudável. Cada vez mais os nossos irmãos em Cristo. Então, se você chegou nessa noite e estiver com dificuldade para amar o seu irmão, corra para Cristo. Corra para Cristo. Peça a Deus poder para amar. Corra para Cristo, porque Cristo é a fonte da nossa maturidade amorosa. É somente Cristo, Cristo e nada mais. É Cristo a fonte dos nossos relacionamentos. Se porventura o seu casamento está desconjuntado, prazeres desordenados, que o seu casamento seja cristocêntrico. Olhem para Cristo. Busquem a Cristo todo o tempo. A fonte está diante de nós. Bênçãos espirituais em Cristo nós já temos. E nós precisamos correr e sermos abençoados por ela. Nós precisamos desejar essas bênçãos e dizer, Cristo, Cristo que estás nos céus, à direita de Deus, eu te peço que eu ame verdadeiramente. Que eu busque. Que eu seja direcionado, impulsionado por Ti, que eu esteja nos limites da cruz de Cristo, que eu não saia para fora, que eu não ande no caminho largo, mas que eu esteja no caminho estreito. É lá que nós devemos estar, meus irmãos, na fonte inesgotável. A fonte é o amor de Cristo Jesus, nos constrange, nos impulsiona. Então, em Cristo nós temos poder para amar verdadeiramente. Possa ser que o mundo diga, o mundo está de mal a pior, e é verdade. O mundo não se ama. O mundo ama os seus prazeres, o orgulho, as suas ambições. Cada um quer o que é do outro. Mas o amor do crente, que está em Cristo Jesus, a nossa fonte inesgotável, ele busca o amor verdadeiro. Não o amor caído, mas o amor santificado. O amor que, de fato, meus irmãos, é louvável ao Senhor. Então, em primeiro lugar, o objeto, uns aos outros. Em segundo lugar, a fonte. A fonte é Jesus Cristo. Em Cristo nós temos poder para amar verdadeiramente. A terceira característica é a base do amor. Não só precisamos de poder para amar, ou a fonte do amor. Nós também precisamos de conhecimento e sabedoria para saber amar. Então nós precisamos da fonte, mas também nós precisamos dessa base. Então Paulo ora para que esse amor que está crescendo seja abundante não somente na esfera sentimental, mas também na esfera do conhecimento, ou seja, o amor não é cego. Já ouviu aquela expressão? O amor é cego? Para Paulo, o amor não é cego. O amor é biblicamente informado. Biblicamente informado. E Paulo usa essa palavra conhecimento aqui, se os irmãos voltarem para o texto, quando ele fala que o vosso amor transborde, aumente, uns com os outros, a força de Cristo em nós, poder para amar, em pleno conhecimento. Essa palavrinha conhecimento é uma palavrinha muito importante. É usada mais de 15 vezes em suas cartas. E tem a ver com o conhecimento espiritual.
o conhecimento das coisas de Deus, ou seja, o conhecimento de conhecermos a sua vontade, o conhecimento de conhecermos a sua verdade. Esse é o conhecimento para Paulo. Quando nós conhecemos, nós sabemos a vontade, a verdade de Deus. Mais tarde, em Filipenses, ele expressa esse desejo a saber, veja o capítulo 3, nós temos esse conhecer na mentalidade de Paulo. Capítulo 3, verso 10. Para conhecer, é a mesma palavrinha lá do apóstolo, lá no versículo 9. E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então perceba que ao conhecer Cristo, a pessoa conhece a Deus, a pessoa é aceita por ele fala isso, esse contraste que ele era fariseu dos fariseus, ele tinha todas as coisas nessa terra, mas quando ele conheceu a Cristo, quando ele experimentou, tanto agora como no futuro, porque ele fala o poder da ressurreição, é tanto presente como futuro, ele diz que essa experimentação é algo que é fantástico. É algo, meus irmãos, que é uma união pessoal profunda, que tudo que está nessa terra é lixo. Nada se compara ao conhecimento de Cristo, ou nada se compara ao conhecimento da sua vontade. À medida que nós conhecemos a Cristo cada vez mais, a sua palavra, aquele que se humilhou por nós seremos transformados em pessoas compassivas. Então há uma base. A base é o conhecimento de Cristo. Eu diria que o conhecimento de Cristo multiplica o amor. Multiplica o amor. Para o nosso amor ser multiplicado em todas as esferas da vida, nós precisamos não somente correr para a fonte, esfera sentimental, mas nós precisamos também termos essa esfera intelectual, querermos conhecer, se alimentar, desejar este conhecimento para que possamos glorificar ao Senhor. Sem conhecimento de Deus não amaremos, não glorificaremos a Deus de forma adequada. Nós perderemos muitas bênçãos. Então nós devemos ver essa necessidade de conhecimento em nossos relacionamentos. Não somente ter esse desejo, mas também ter essa vontade de conhecermos, de crescermos em nosso conhecimento nas Escrituras. Então nós temos várias perguntas que nós podemos fazer diante disso. O que a sua palavra diz sobre os meus relacionamentos? O que a sua palavra diz sobre namoro e casamento? O que a palavra diz sobre a forma como eu devo me relacionar com o meu patrão ímpio? Com a minha mãe, que muitas vezes não aceita o evangelho? Como eu devo amar os meus amigos, os meus colegas de trabalho? Como eu devo amar os meus filhos? Como eu devo amar missões? Como eu devo amar a minha igreja? Meus irmãos, nós devemos buscar esse conhecimento, esse amor instrutivo, submetendo a palavra do Senhor não à opinião cultural, aos sentimentos que são colocados aí muitas vezes diante de nós, mas nós devemos obedecer assim como o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. Então, infelizmente, em nossos dias, as pessoas querem separar o conhecimento da palavra de Deus do amor. O amor hoje está mais associado à tolerância, aos sentimentos, do que à verdade, do que à retidão. E quando nós colocamos um amor que é instrutivo, instruído, melhor dizendo, pela palavra de Deus, nós somos designados como intolerantes. Quando nós colocamos
como é o verdadeiro casamento, como é o verdadeiro relacionamento de pais e filhos, que muitas vezes o pai precisa disciplinar os seus filhos, o mundo olha para nós e diz, isso não pode, isso não existe, esse amor é algo intolerante, isso aí não é amor. Se nós tentarmos corrigir alguém, nós somos rotulados dessa maneira. Se nós quisermos colocar de fato aquilo que a palavra de Deus diz, o verdadeiro amor, nós somos, meus irmãos, perseguidos. Perseguidos. Sabe por que nós somos perseguidos? Porque o mundo, ele ama os seus próprios prazeres. Ele não ama o amor bíblico, o amor verdadeiro. Então, quando a Bíblia contraria as preferências de muitos, nós somos rotulados dessa maneira. Então, nós devemos entender que há uma guerra de amores. Há uma guerra de amores. Ou nós estaremos amando as nossas preferências, ou nós estaremos amando as preferências de Deus. Portanto, nessa noite, é algo que Deus reservou para nós amarmos de uma maneira correta, que busque, que honre ao Senhor, que tenha uma visão correta de Cristo e de sua palavra, da sua pessoa, da sua obra. Conhecermos Jesus profundamente e permitir, meus irmãos, que Cristo amoleça os nossos corações. Os nossos corações. Muitas vezes nós estamos nessa guerra, nessa mortificação dos nossos pecados, porque é uma luta entre o Espírito e a carne, e o Espírito habita em nós e fala muitas vezes, não vá por aí. Esse não é o amor bíblico, não ame isso, não toque nisso, não pense nisso, isso não é de Deus, você não está louvando ao Senhor, você está entristecendo o seu espírito, fuja disso, fuja do pecado, corra para Cristo, ame a Cristo verdadeiramente, amoleça o seu coração, Cristo coloque um coração de carne. Santifique, Senhor, os meus pensamentos, para que eu possa, de fato, amar verdadeiramente uns aos outros. Então nós precisamos disso, meus irmãos. Nós devemos fugir da cultura terrena, nós devemos santificar os nossos pensamentos a Deus e mostrarmos verdadeiramente o que é o amor do Senhor. Exemplificando aqui em nossos cultos públicos, em nossas casas, em nossos lares, em nossa vocação, que Deus designou para nós, trabalhadores, pedreiros e tantas outras coisas que Deus vocacionou você, você deve estar lá amando a Cristo e amando uns aos outros verdadeiramente, colocando esse chamado horizontal para as pessoas, para que as pessoas possam conhecer esse amor verdadeiramente. Então a base do amor para Paulo é o conhecimento. E por fim, nós temos a aplicação do amor. O objeto, a fonte, a base e a aplicação do amor, que é a quarta característica. Além do conhecimento, Paulo diz o que o amor deve ser, nessa esfera abundante. Versículo 9, veja. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Toda a percepção. Então, o conhecimento faz a pergunta: o que é certo? O discernimento faz a pergunta, ou essa percepção pode ser traduzida como todo o discernimento. O discernimento faz a pergunta: o que é melhor? Então, na esfera do conhecimento, nós temos essas duas características, o que é certo e o que é melhor. Então, o fundamento é o que é certo, para buscarmos o que é melhor. Ou seja, um amor que cresce, mas um amor que discerne todas as coisas. Todas as coisas. Qual é a melhor maneira de eu amar determinada pessoa, determinada coisa, diante da vocação de Deus? É isso o ponto de Paulo. Termos
discernimento. Termos um amor sábio. À luz do conhecimento de Cristo e de sua palavra, meus irmãos, eu acredito que deve haver várias expressões do amor de Deus. Que os irmãos precisam ter sabedoria em seus relacionamentos. Muitas vezes a minha experiência nesse amor de Deus não vai ser a mesma experiência de vocês. Porventura, vai chegar um momento, segundo a ação soberana de Deus, que a minha esposa pode adoecer. Então, a expressão do meu amor já vai ser um sacrifício maior do que eu já tenho. Eu vou ter que dar uma prioridade maior nessa percepção, nesse amor sábio, nesse discernimento em nossos relacionamentos. É uma expressão segundo a ação soberana de Deus. E os irmãos estão aí nessa vocação e os irmãos precisam ter essa percepção. Muitas vezes, nós, esposos, precisamos deixar alguns afazeres e as nossas esposas precisam descansar. É a percepção. É a expressão e não muitas vezes faça isso ou faça aquilo outro, que está mandando sou eu. E muitas vezes a pessoa que está do nosso lado precisa de um sacrifício maior. É essa percepção, é esse discernimento. Eu tenho conhecimento. Eu sei que devo ser fiel à minha esposa, que não devo ser infiel, que devo amar verdadeiramente até a morte. Mas muitas vezes esse conhecimento não tem discernimento. Não é sábio em muitas expressões em nosso relacionamento, como por exemplo com os nossos filhos. Nós temos o conhecimento que temos que disciplinar os nossos filhos. É bíblico, é um mandamento. Mas muitas vezes disciplinamos de maneira errada. Não temos percepção. Não temos sabedoria. Iramos e pecamos. Então Paulo está nos afirmando aqui, meus irmãos, que essas expressões aceitáveis do amor de Deus em nossos relacionamentos vêm através desse conhecimento abundante, sábio. E no versículo 10 ele diz, para, que é o propósito, aprovarmos as coisas excelentes, as coisas superiores. A palavra excelente pode ser traduzida como algo superior. Chegaremos a um ponto da superioridade da vida cristã, de praticarmos as coisas certas, corretas e eficazes em nossos relacionamentos. Então, muitas vezes, o que nos falta não é conhecimento. O que nos falta é sabedoria. É isso que nos falta. É saber o que é melhor. O que é melhor. Então, nós precisamos, meus irmãos, dessa sabedoria. Tiago nos diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus e Ele dará graciosamente. É desejo de Deus dar sabedoria. E a sabedoria lá, o contexto imediato é as provações. Provações que chegam sobre nós. E nós precisamos de sabedoria para vivermos diante das provações. Porque não é fácil praticarmos, termos uma vida eficaz diante das tribulações da vida. Quando tudo está bem, tudo se torna mais fácil. Mas quando Jesus acocha um parafuso aqui, acocha no outro lado, nós não sabemos muitas vezes como agir em nosso lar, em nosso trabalho, em nossos afazeres. Então nós precisamos desse conhecimento, mas nós precisamos desse discernimento. Essas duas coisas estão ligadas e nós jamais devemos desassociá-las. Nós precisamos de conhecimento, mas nós também precisamos de discernimento. Os dois estão amarrados. Conheça a Deus, mas também conheça a praticidade, a sabedoria desse conhecimento. E um livro que nos ajuda bastante é o livro de Provérbios. Basicamente, Provérbios é esse discernimento aqui que Paulo está falando. Se quisermos ilustrar esse discernimento, ou essa praticidade, nós poderíamos colocar o livro de Provérbios. Provérbios é um livro que traz esse discernimento ou essa sabedoria. Então nós concluímos no versículo 9 que essa petição da maturidade, o início de tudo nesse crescimento espiritual é o amor.
O amor que invadiu os nossos corações pelo chamado vertical, mas que busca agora esse chamado vertical, horizontal, melhor dizendo. Então, o amor é a marca do verdadeiro seguidor de Cristo. Se estivermos crescendo em Cristo, estaremos, meus irmãos, amando a Deus e o nosso próximo. Nós iremos cumprir o que Davi disse em Salmo 16. E eu finalizo com este salmo, belíssimo. Veja o Salmo 16. Salmo 16. É um salmo de confiança. Davi, esses 8 primeiros versículos, ele declara essa confiança em seu Deus. Mas o verso 2 e 3 é bastante interessante sobre o que estamos falando aqui. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então nós devemos, meus irmãos, ter esse prazer que o salmista está falando aqui. O prazer de estarmos com os santos, de amarmos as coisas santas, de ansiarmos em edificar, instruir uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe a termos essa petição concretizada em nosso coração. Amém?